Olá, seja muito bem-vindo ao Formação em Debate. Hoje vamos falar sobre baixas temperaturas. E se você nos acompanha pela live no YouTube, seja muito bem-vindo também, internauta. Não saia daí que o programa está começando. Bem, eu sempre fui muito sincera com vocês e confesso que não será nada fácil apresentar o Formação em Debate de hoje, já que, infelizmente, este é o nosso último programa. Há mais de um ano nos encontramos aqui toda semana fazendo esse e todos os outros programas do canal profissional a várias mãos, incluindo as de vocês, trabalhadores do SUS que estão sempre com a gente. E antes de começarmos essa última edição com a nossa equipe, sim, porque temos muito que conversar, não é mesmo? Queremos compartilhar com vocês uma prévia do resultado de uma enquete feita sobre o canal profissional. O objetivo foi ouvir o trabalhador e o resultado é esse. De 13 perguntas, destacamos 3. Questionadas se conhecem o canal profissional, 93% afirmam conhecer, que é o que está representado pelo gráfico maior aí em tom de cinza. Aos que conhecem o canal, a gente aproveitou para perguntar o que eles acham e 94% avaliam como bom ou muito bom. E para finalizar, se algum tema abordado aqui no canal já serviu para discussão em equipe e 80% afirma que sim. Olha só, o objetivo da TV sempre foi de trazer discussões para o seu dia a dia, para a melhoria da atenção à saúde da população. Em breve, todo o resultado será divulgado no Facebook da Escola Municipal de Saúde. Isso só reforça em nós a sensação de missão cumprida. Bem, vamos agora lá para a discussão de hoje, vamos lá? Quase 16 mil pessoas vivem em situação de rua na cidade de São Paulo, de acordo com o censo da FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, divulgado no ano passado. O número representa o dobro do encontrado em 2000. Você consegue imaginar como essa população enfrenta situações como o mau tempo e o frio intenso, por exemplo? Pois é justamente visando, entre outras ações, promover o acolhimento dessas pessoas durante os meses mais frios do ano, que foi criado o Plano de Contingência para Baixas Temperaturas, uma mega operação intersetorial que atua sempre que os termômetros atingirem um patamar igual ou inferior a 13 graus ou sensação térmica equivalente. E todos vocês, trabalhadores do SUS, têm um papel importante nessa ação. Vamos descobrir juntos? Quem nos ajuda a entender melhor como funciona essa estratégia é a doutora Maristela Uta Nakano, coordenadora do SAMU de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, bom dia a todos e muito obrigada pelo convite. E desde já parabenizando esse serviço maravilhoso que vocês produzem. Ai, a gente que agradece, doutora. Bom, você pode já aproveitar o programa de hoje para enviar para a gente todas as suas dúvidas, tudo que você quiser saber sobre o tema, colaborando com Formação em Debate e também com os colegas que nos assistem, pois assim todos podem ter acesso à mesma informação. O nosso e-mail, o WhatsApp e o chat no YouTube estão disponíveis para você, os endereços estão aí na tela. Então corre lá escrever para a gente, porque eu faço questão de registrar a sua participação ao vivo aqui no programa. E teve gente que já mandou, como sempre, né? Vamos dar uma olhada na primeira pergunta deste programa, vamos lá? É da Giovana Pereira, ela pergunta o seguinte: qual o período de vigência das baixas temperaturas? É esse período do programa? O período do programa começou com a portaria do dia que foi divulgada no dia 15 e a partir do dia 17 de maio até o dia 17 de setembro funciona o plano de contingência de atendimento às pessoas que estão suscetíveis às baixas temperaturas. Esse é considerado o período mais crítico? Esse é o período crítico. Existe sempre uma contingência. Sempre que existe uma baixa temperatura, já é acionado um plano imediato. Mas para esse período exclusivo, que a gente já sabe que a gente vai sofrer muito com isso, já existe um plano que é pré-formado. Mas esse plano está em vigência o ano inteiro.
Então, olha só, Giovana, a sua pergunta muito bem colocada para abrir o nosso programa de hoje. Obrigada pela sua participação, viu? Se ficou faltando alguma informação aí, é só escrever de novo para a gente, ok? Vamos lá para a próxima dúvida, agora da Rosana Moraes. Ela quer saber quais são as agências que participam do grupo técnico do plano de contingências para situações de baixas temperaturas. É muita gente, né? É muita gente, é um plano muito bem realizado, porque existe uma integração de todos os serviços da Secretaria Municipal. Desde os SMADs, que é a assistência social, a segurança junto com o CET, junto com a Guarda Municipal Metropolitana, o Centro de Desenvolvimento também de pessoas as pessoas em situação de rua, principalmente, são os mais suscetíveis. Os agentes de saúde são treinados inicialmente também para já fazer uma pré-avaliação de quem está nessa situação. Porque o que é mais importante nessa situação é a prevenção. Por isso, essa atuação de todo mundo, tanto da assistência social, como da segurança, como da defesa, eu esqueci o nome, dos direitos humanos também, todos atuam integralmente. Rosana, viu só? É uma equipe grande, viu? E você também pode colaborar caso encontre uma situação como essa, você vai descobrir como durante o programa. Bom, já tem pergunta chegando aqui pelo WhatsApp, agora é o Roberto Rodrigues. Ele questiona o que foi pensado para a abordagem dos imigrantes que se encontrarem em situação de rua, como abordá-los. Tem um planejamento para isso também? Existe um planejamento, tem agentes até bilíngues que passam junto com as equipes na hora da abordagem. Então, existe todo um planejamento também para essa população. Existem agentes que são treinados e bilíngues para fazer esse atendimento. No caso de uma necessidade, algum profissional que está nos assistindo, algum trabalhador que passa por uma situação e precisa desse auxílio, o que ele deve fazer? O número inicial é 156, tá? Então, sempre ter esse número na cabeça. Sempre que eu avistar, que eu sentir que existe uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade ou que você já acha que ela já tem uma necessidade, o número inicial é 156. Mesmo que seja no caso dos imigrantes que precisam dessa tradução. Esse é o número que vai ser, o nosso ponto é este número que vai desencadear toda a cadeia de atendimento. Roberto, 156, ok? Qualquer dúvida é só escrever para a gente de novo, viu? Obrigada pelo envio da sua questão. Vamos lá para mais uma dúvida aqui na tela. Essa veio pelo WhatsApp, final 9546. Como eu reconheço que devo acionar o SAMU? Porque não é em toda situação, né? Não são todas as situações que o SAMU tem que ser acionado. O que tem que acontecer primeiro é você realmente fazer uma avaliação rápida de como que está essa pessoa em situação de vulnerabilidade. Por quê? Essa pessoa que você desconfia que ela pode entrar numa situação de hipotermia, é uma coisa que às vezes pode ser muito rápido, essa pessoa ter uma piora na hora. Então, quando eu vou acionar o SAMU? Existem vários graus de hipotermia, então dependendo, começa assim, na prevenção é o mais importante. Eu vejo que é uma pessoa que pode entrar numa situação dessa, já vou acionar o 56. Agora, eu chego na pessoa, se ela já estiver inconsciente, tiver uma alteração de comportamento, se você mesmo tocando a pessoa vê que ela está extremamente fria, principalmente a diminuição da responsividade da pessoa é o mais importante. Então, qualquer alteração que essa pessoa está ficando irresponsiva, ela passou a estar parada, ela não está respirando, é SAMU imediatamente. Ok, vamos lá que tem mais dúvidas para a gente esclarecer. Será que a próxima é a sua? Vamos dar uma olhada? Devo realizar algum atendimento se o SAMU demorar? Vai de encontro aí essa pergunta anterior, né? Sim, vai de encontro sim. Por quê? A primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu vejo que a pessoa está num local que ela está tomando chuva, que ela está num local que ela está tomando vento, isso aí faz aumentar também a perda a diminuição da temperatura. Eu vou piorar ainda essa pessoa. Primeira coisa, se ela estiver num local que ela está se molhando, que ela está exposta a vento, eu vou vou acolhê-la, retirar a roupa molhada, o que tiver de coisa que pode estar piorando e aquecê-la. Tá? Mas aquecê-la como? Com o que eu tiver. Tá? Pode ser saco plástico, pode ser cobertor e inclusive até a gente aquecer a pessoa, se possível. Mas muito cuidado nessa abordagem, você não sabe se a pessoa vai estar receptiva ao seu atendimento, se ela vai aceitar ou se ela pode te atacar. Então, primeira coisa, é a sua segurança antes de você abordar uma pessoa.
Agora, o que acontece? Existem muitos agentes de saúde que estão treinados, inclusive o SAMU, ele faz um treinamento para vários agentes de saúde, para o quê? Para fazer uma primeira abordagem, para fazer essa primeira acolhida, para você já conseguir dar uma ajuda para essa pessoa até o SAMU chegar. Mas assim, quando você estiver exposta à sua segurança, realmente não vá de encontro à pessoa, se for principalmente se você não está sozinho, tá? São várias informações importantes e a gente vai esmiuçando os detalhes durante o programa, então aproveita e já escreve para a gente também se tem alguma questão aí te perturbando em relação a essa operação, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Agora a pergunta é do Antônio Luiz Torres. Existe um código dentro do SAMU? Sim, assim que a pessoa liga 192, ela se identifica, sou um agente de saúde, sou do CT, sou da guarda, operação tem baixas temperaturas, imediatamente você já é passado para o médico regulador do SAMU. Porque muitos casos, com uma orientação da nossa regulação, muitos casos são resolvidos. Às vezes essa pessoa assim, essa pessoa está assim, vamos fazer isso, ela está respondendo. Então, o nosso regulador, ele dá uma orientação para essa pessoa que está no local e muitas vezes essa pessoa não necessita do atendimento do SAMU. Em qualquer dúvida, o SAMU vai atender. Olha só. Nunca fique em dúvida. Tá? Isso é importante, por isso até a gente trouxe a doutora Maristela aqui para a gente esclarecer tudo, né, doutora? Sim, com certeza. Todo mundo tem que estar seguro, em dúvida. Tem que ter certeza e convicção do que está fazendo, exatamente, né? Mas a nossa orientação, regulação, ela orienta muito bem também, não só quem é o agente, mas também o próprio usuário. Tá? Vamos lá, então, que a gente tem muitas outras questões ainda para responder nesse programa. Vamos para a próxima pergunta. Agora é da Ana Luísa Reis. Ela quer saber qual é o objetivo dessa ação tão grande, né, envolvendo tanta gente. O que eu falei, o principal de qualquer agravo à saúde é a prevenção. Então, por que a importância de tantas agências trabalhando juntas? Para a gente evitar que a hipotermia ela evolua para o caso mais grave, para que o paciente evolua para uma parada cardíaca. Então, o que acontece? O mais importante é a prevenção. A gente fazendo uma ação integrada com vários agentes que já estão habilitados, a gente fazer uma orientação à própria população de como você vai acolher essa pessoa, para quem você vai ligar. A nossa missão é o quê? É prevenir. E para evitar chegar ao evento morte, que é uma coisa que infelizmente acontece. Tem mais gente participando da nossa conversa nesta edição do Formação em Debate. Doutora, o Mauro Gertner, não sei se é assim, hein, Mauro? Depois você me fala se eu falei corretamente seu nome, tá? Ele lamenta, né, o que eu comentei no início do programa, que é o final, na verdade, desse ciclo dessa equipe aqui no canal profissional, e pergunta se existem ações para temperaturas extremamente altas também, ou se são somente apenas para as baixas. Olha, para as altas, a gente realmente, assim, específico, da mesma maneira que tem para as baixas temperaturas, não. Tá? Porque o nosso evento que a gente mais sofre, que causa evento morte, são as baixas temperaturas. Não que as altas não causem, mas existem campanhas educacionais, principalmente que vocês podem ver até na televisão, a própria secretaria faz as campanhas de hidratação, de evitar se exercitar em horários de pico, de principalmente manter a hidratação da pessoa, mas assim, não é assim, uma contingência tão elaborada como essa não existe, mas eu acho que já fica uma sugestão. Ótimo, muito olha boa. aí, Mauro, a sua participação pela live no YouTube, acompanhando a gente pela internet, obrigada, viu? Então, a sua pergunta já virou uma sugestão aqui, isso é que é importante, essa participação contribuindo para a melhoria de todo o serviço, não é mesmo? Bom, a gente fez um vídeo, na verdade foram vários vídeos do Plantão Saúde, que já estão na programação do canal profissional, o tempo todo você vai ver o Dr. Caico, na verdade o Dr. Luiz Carlos, a gente chama ele de Caico, explicando um pouco sobre a operação baixas temperaturas. Vamos dar uma olhada? Tem um desses vídeos aí para você conferir. A operação baixas temperaturas foi publicado em 16 de maio uma portaria 124, que prevê um plano de contingência durante o período de baixas temperaturas no município de São Paulo.
Você conferiu aí um dos vídeos, tem vários outros explicando um pouco mais sobre essa operação e estão na nossa programação do canal profissional. Então fique ligado e aí você vai poder conferir, relembrar, esclarecer ainda um pouco mais também, tá? Sobre essa operação que a gente está discutindo hoje aqui no Formação. Mas se tem dúvida aí, aproveita e manda para cá que a gente aproveita, já responde, já esclarece, já faz sugestão que nem o Mauro. Ok? Combinado? A gente está esperando aí a sua participação. Vamos lá para mais uma dúvida. Essa veio pelo WhatsApp final 9811. A pessoa quer saber o seguinte: os trabalhadores da saúde podem encaminhar as pessoas em situação de rua a qualquer momento para os abrigos, a fim de prevenir que sejam submetidas a essas temperaturas? Olha, eles não só podem, como assim, eles têm que fazer uma ação de convencimento também dessa população. Porque, infelizmente, esses moradores, esse pessoal em situação de rua, muitas vezes eles não querem ir para os abrigos, muitos se recusam a ir para os abrigos. Muitos têm as coisinhas dele, eles têm medo de deixar as coisas, então é muito difícil. Esse convencimento é uma coisa muito difícil de ser realizada, mas isso tudo depende da maneira da gente abordar essa pessoa, tá? Mas assim, sempre assim, que você puder ajudar alguém, é a primeira coisa que você tem que fazer, é encaminhá-la assim. Olha só, mais uma dica importante. Quer retomar alguma coisa? Quero retomar Pode também falar, que faz desse plano de contingência também, um aumento do número de abrigos também. Então, existe toda uma estrutura por trás disso que, assim, a própria secretaria já vê quais são os locais que necessitam de mais abrigos, quais são os locais que existem locais para crianças, existem locais específicos que podem, que assim, dependendo da necessidade da pessoa, também pode ser visto isso. Então tem um planejamento para tudo isso, existe todo um planejamento, né? De local que precisa de mais abrigos, de local que precisa abrir mais um, então isso é muito importante. Com certeza. Tem mais gente participando, doutora. O Peter Xavier, ele é lá do Hospital do Servidor Público Municipal, ele questiona o seguinte: a questão imunológica interfere quando submetida a baixas temperaturas? Com certeza. Qual o problema? Sempre que a gente é submetido a qualquer mudança de temperatura, do quente para o frio, do frio para o quente, a nossa imunidade já cai. E a própria pessoa que está em situação de rua, ela tem problemas adicionais. Ela tem uma má nutrição, o pessoal faz muito uso de álcool, drogas também. E tudo isso favorece o quê? Favorece a sua baixa imunidade. Então, com isso, a chance dele submetido a uma baixa temperatura, é um paciente que já tem desnutrição, ele pode ter doenças adicionais, ele pode ter outras doenças que podem contribuir para uma piora também. Então, principalmente o alcoolismo, porque o pessoal, assim, o cara que ele está bebendo, ele não sente frio. De repente, ele acha que não tá tão frio assim, e quando você vê o paciente, ele deteriora muito rápido. Então, é muito, assim, essa parte da imunidade é uma coisa que todo mundo, assim, nós que não estamos nessa situação já somos suscetíveis, as pessoas que estão nessa situação, elas são muito mais suscetíveis. Peter, obrigada pelo envio da sua pergunta e sempre participando aqui do Formação em Debate. Espero que a gente tenha respondido aí a sua dúvida. Qualquer coisa é só escrever novamente, ok? Vamos lá que tem mais perguntas aqui. 9811, a pessoa não se identifica, mas ela pergunta o seguinte: muitas das pessoas em situação de rua apresentam comorbidades. Quais delas especificamente podem trazer mais riscos quando ficam submetidas às baixas temperaturas e por quê? Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque o que todo mundo sabe, assim, as pessoas que têm hipertensão arterial, que têm problemas cardíacos, principalmente, eles são muito mais suscetíveis às baixas temperaturas. Por quê? Porque na baixa temperatura acontece uma vasoconstrição periférica, então a pessoa, ela tende a fazer mais picos hipertensivos, tá? Aumenta muito a incidência de ataques isquêmicos, principalmente cardíacos ou cerebrais. Então, isso é uma da comorbidade que realmente piora muito com a situação de baixa temperatura. Outras situações, pacientes que fazem uso de drogas, pacientes que são imunodeprimidos, pacientes que já têm doenças hepáticas, todas essas comorbidades são o que a gente mais encontra nesses pacientes. Então, realmente, a gravidade, assim,
as consequências dessa exposição a baixa temperatura são piores, né, para essas pessoas. Tem mais perguntas chegando para a gente responder nesta edição. Bom, Caio Carvalho, ele quer saber o seguinte: como que você enxerga a participação do SAMU nesse período de baixas temperaturas? A participação do SAMU não é apenas de pegar o paciente e levar para o hospital. O que muita gente não sabe é que o SAMU ele faz toda uma parte de treinamento, tanto para os agentes de saúde, para a Guarda Civil Metropolitana, para fazer um atendimento do paciente que está nessa situação de baixa temperatura, de hipotermia. Então, é feito um treinamento com duração de 4 horas. Na última semana foram treinadas mais de 120 pessoas para fazer esse atendimento, num curso de 4 horas, que eles fazem o quê? Dão todas as orientações de como funciona o nosso plano de contingência, de como é acionar o SAMU, como fazer a primeira abordagem no paciente e também já um primeiro atendimento. E, inclusive, nesse curso, se o paciente já estiver numa parada cardiorrespiratória, já de iniciar os procedimentos para tentar salvar a vida desse paciente. Ótimo. Olha quanta informação importante a gente discutindo hoje aqui no programa, né? Chegou uma pergunta também do Caico, Dr. Luiz Carlos, que é um dos diretores técnicos médicos do SAMU. Ele pergunta o seguinte: o frio é o principal causador das mortes no período das baixas temperaturas? Como principal, especificamente, não dá para a gente dizer, porque existem vários fatores que contribuem para o fator morte. Tá? Como a gente falou, depende do quê? Comorbidade do paciente, há quanto tempo esse paciente esteve exposto. Tá? Então, são vários fatores adicionais. Mas o que acontece? Nós sabemos que o frio pode levar ao evento morte. Com isso, por isso que existe todo esse plano de contingência. Vamos lá então, que a gente ainda tem mais perguntas aqui na tela. Vamos ver. A próxima é a sua? Será que você já mandou? Vamos conferir? Quais os tipos de hipotermia? A gente está falando dela aqui o tempo todo, né? Tem vários tipos, doutora? Vários tipos, sim. A gente fala, assim, vários graus de hipotermia, a gente diria, tá? Porque teria, assim, a hipotermia leve é quando o paciente ainda tem alguma capacidade de compensação. Ele está com uma temperatura em torno de 34, tá? É o paciente que ele apresenta tremores, ele pode apresentar taquicardia, pode apresentar até um quadro meio confusional, a pessoa está gelada e está tremendo. Então, essa aqui é uma fase inicial, que se não for abordada, ela vai evoluir para uma segunda fase, quando o paciente ele vai o quê? Ele já vai perdendo a capacidade de percepção do ambiente, ele já começa a pode ter até espasmos, ou ele pode começar a ter uma bradicardia, então o coração dele, que antes conseguia bater mais rápido, para compensar essa perda calórica, ele vai começar a diminuir os batimentos cardíacos. Então, ele já fica um paciente que já está em confusão mental, é um paciente que você vê que uma coisa muito importante é você ver qual é o estado de consciência do paciente. Aí você fala, não, mas assim, como é que eu vou ver? Mas o paciente também bebe. Gente, você não é obrigado a saber se ele está confuso ou se ele está alcoolizado. O que você tem que sentir é que é um paciente que ele está tendo uma piora. Tá? E dessa parte que ele já começa a ficar, ele vai ficando mais apático, ele vai evoluir para quê? Ele vai o quê? Tem uma hora que ele vai começar a parar de tremer, ele vai diminuir a frequência respiratória, o batimento cardíaco dele vai diminuir cada vez mais, até que ele vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Ele pode evoluir com arritmias cardíacas letais, e é isso que vai levar à morte do paciente. Olha quantos detalhes importantíssimos, né? A gente discutindo hoje sobre essa operação. Bom, a Maria Feliciano também enviou pra gente a dúvida dela pelo WhatsApp. Ela pergunta por que a ação é desencadeada com 13 graus, ou a sensação térmica, né, equivalente. Porque assim, pelos estudos que a gente tem, essa temperatura, assim, é um limite. Mas assim, não sei se vocês já ouviram falar que a gente tem uma sensação, a temperatura de 13 com sensação térmica de 10. Então, tudo depende. 13 é o que foi estabelecido esse grau porque é onde ocorrem mais eventos, tá? É uma coisa que pelos estudos anteriores a gente viu, quando chega nessa temperatura, você tem mais eventos de hipotermia, tá? Agora, às vezes você pode estar com 15 graus, mas com uma sensação de 7. E nessa situação já é desencadeado um plano de contingência, até o CGE a gente já entra no estado de alerta. Tá? 10 graus já é um alerta total, que aí as pessoas fazem uma busca ativa, principalmente nas regiões em que a gente sabe que existem mais pessoas suscetíveis.
Olha só, Maria, obrigada, viu, pelo envio da sua dúvida. A gente tenta esclarecer o máximo aqui, mas qualquer coisa é só escrever novamente pra gente. Ó, o Mauro escreveu pra gente de novo pela live, né, Mauro? Ele pergunta agora, doutor, o seguinte: como o SAMU trata os diferentes tipos de hipotermia? O atendimento na hora de socorrer é o mesmo ou existe alguma diferença também nesse momento? Existe sempre um atendimento inicial, que é um atendimento padrão, que você vai examinar o paciente da cabeça aos pés, tá? Primeira coisa que você vai fazer, aquecer o paciente. Nós temos cobertores térmicos. No atendimento inicial, a gente já pode começar infusão de soro aquecido, tá? E principalmente é aquecer a vítima e tratar a comorbidade que ela tem. Quando você chega, o paciente já está em parada, é o atendimento padrão de uma parada cardiorrespiratória, tá? Ótimo. Só para registrar aqui, o Mauro é aluno da Faculdade de Saúde Pública da USP, está acompanhando aqui a nossa programação pela live no YouTube. Obrigada e um abraço Muito a todos obrigada. os alunos aí também da faculdade, né? Muito bom. Eles têm acompanhado um pouco do nosso trabalho também da programação aqui do canal Profissional. Bom, tem mais perguntas chegando, pessoal. Hoje, olha, gostei de ver todo mundo participando, mandando perguntas. É isso aí, gente. É assim que esse programa acontece. A Marcela Almeida pergunta quantas pessoas precisaram do atendimento do SAMU no ano passado, em decorrência das consequências dessas baixas temperaturas. Foi feito algum levantamento? Foi feito, sim. Do ano passado eu não peguei, mas o que eu peguei de levantamento, que a gente fez desde o dia 17 até o dia 20, foram feitos 97 chamados para o SAMU. Desses 97 chamados, 39 foram transportados pelo SAMU. 18 foram cancelados pelo próprio solicitante e 11 foram cancelados pelo solicitante, 8 foram orientados pelo regulador e não precisou da remoção e 18 não foram encontrados. Qual que é o problema? O morador, como é que eu falo? O paciente, o morador que está em situação de rua, às vezes eu sou lá um agente, eu vi, não, espera aí, você precisa ser acolhido, você precisa ser tratado. O que acontece? Ele sai andando. Então, quando o SAMU chega no local, cadê? Não tem. Então, isso acontece muito, que assim, é solicitado, o SAMU chega e ele já mudou de lugar. Então, aí não tem como o SAMU encontrar. Por isso que é muito importante, as pessoas que fazem a cobertura na área, olha, ele está ali. Então, assim, mas a gente já pensa, não, se ele saiu andando, ele não estaria tão grave. Mas, assim, é uma preocupação que se já foi feito um alerta, é sinal que esse paciente, ele está suscetível. Então, infelizmente, o que acontece? Às vezes tem recusa de atendimento, tá? Mas foram 2 recusas que a gente teve nesse período agora. E, às vezes, ele vai andando. E, assim, para o SAMU encontrar, é uma coisa, às vezes, que é muito difícil. E não tem como o SAMU também sair buscando. Mas o que acontece? Se uma ambulância do SAMU, ela está a caminho de qualquer lugar e ela se depara com alguém que ela acha suscetível, ela faz o atendimento na hora, tá? E, se necessário, ela já remove também. Olha, essas informações parecem às vezes, né? Poxa, mas tá lá, procura e tal, mas é que deixa de atender, de repente, uma outra ocorrência também, né, exatamente, mas quando é acionado, são vários casos de você chegar e ele já saiu andando. Pois é. Bom, só vou registrar aqui a participação do Peter Xavier, que eu falo que ele é sócio aqui do Formação em Debate, sempre participa, tem mandado as dúvidas, conversa, interage, né, Peter? Ele também lamenta o final, né, desse ciclo com a equipe aqui no canal Profissional, dizendo ser importante e que proporciona grande conhecimento e apoio técnico. E ainda parabeniza a todos os profissionais. Poxa, Peter, obrigada, viu? Um grande abraço para você e para todos aí do Hospital do Servidor Público Municipal. Vamos para mais uma pergunta. Agora a Camila Santos manda também pelo WhatsApp. A pergunta é a seguinte: os riscos são diferentes para homens, mulheres, crianças e idosos ou não? São diferentes, sim, porque assim, o idoso e a criança, eles são situações são situações especiais que nós falamos. O idoso, qual o problema do idoso? O idoso, muitas vezes, ele tem comorbidades importantes, como hipertensão, diabetes, desnutrição, nesses casos. E também, o idoso, vocês podem ver, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente perde um pouco também do nosso tecido adiposo, que também já é uma defesa. A pele do idoso, ela é mais fina também. Então, ele fica mais suscetível mesmo ao frio.
Tá? Nas crianças é a mesma coisa. Tanto é que a criança, você pode ver, a primeira coisa que a gente faz quando vê uma criança, a gente aquece. Por quê? Ela perde muito calor pela pele. Tá? O tecido adiposo da criança, apesar dele ser mais fofinho, ele é o quê? Ele é mais diluído. Ele é uma coisa que é um pouco mais, mais tênue do que um tecido adiposo normal. Então, a criança, ela perde muito calor. Então, o que acontece? Um idoso e uma criança, eles são situações em que eles podem deteriorar muito rápido. Então, a ação tem que ser mais rápida. Tá? E o idoso também, muitas vezes o idoso ele é mais teimoso, então a abordagem, tanto da criança quanto do idoso, tem que ser uma abordagem diferenciada também. Camila, obrigada pelo envio da sua dúvida, espero ter auxiliado aí a esclarecer essa questão, ok? Doutora, antes da gente finalizar, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta também. Sim. De tudo que a gente já conversou, fica claro, me parece claro e evidente, que é necessário sim essas pessoas que estão envolvidas nessa operação, que vão se deparar com uma situação, que vão fazer esse atendimento, elas precisam de uma sensibilidade, de ter sempre em sua mente a questão do atendimento humanizado, do acolhimento, da atenção. A gente pode dizer que é uma situação especial, né? Olha, é uma situação especial, mas assim, o que é uma coisa que assim, é realmente comovente, como existem pessoas boas, tá? Como existem pessoas que por serviços voluntários, quando elas veem que já está frio, elas saem nas ruas com agasalhos, saem com comida, tá? Para distribuir para essas pessoas. Você não tem ideia, assim, às vezes a gente só vê a parte ruim das pessoas, né? Mas se você vê como as pessoas aqui da cidade de São Paulo, elas acolhem todo mundo. Assim, eu já trabalhei muitos anos em resgate, toda vez que a gente chega para atender, sempre tem alguém do lado, eu posso ajudar em alguma coisa? Então, nessa situação também, vocês podem reparar, é que assim, as pessoas que circulam mais, principalmente na região centro-oeste aqui de São Paulo, nessa região central, vocês não têm ideia de quantos voluntários estão fazendo serviço para ajudar essa população. É uma coisa assim, muito, muito boa. Que bom, que bom. Olha só, foi ótimo contar com a participação de todos vocês que escreveram para a gente, mandaram aí as dúvidas, os comentários. Se acaso a sua dúvida não foi lida e respondida aqui durante o programa, a gente vai encaminhar para que a doutora Maristela possa responder para você com calma. Ninguém vai ficar aí com a dúvida pendente, sem a sua questão esclarecida, ok? Doutora Maristela, foi ótimo tê-la conosco. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite para esse dia que hoje para a gente é muito especial. Muito obrigada. E assim, desde já falando que eu estou muito triste com esse final do seu programa. Ai, a gente também, mas faz assim, parte, né? Faz parte, mas assim, os parabéns pelo trabalho todo que vocês fizeram. Uma coisa maravilhosa. Que bom, que bom. A gente fica muito feliz. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Bom, normalmente eu me despeço agradecendo ao convidado do dia, dizendo até o próximo programa, dou o meu tchauzinho, né? Mas, como eu disse na abertura, infelizmente, não estamos encerrando somente mais uma edição do Formação em Debate. E sim, finalizando um ciclo de pessoas como eu. E é difícil não me emocionar. Pessoas que, como eu, trabalharam aqui no canal profissional até agora. Em nome de toda essa equipe de profissionais que se empenhou e cuidou do canal profissional com muito profissionalismo e também muito carinho, e eu digo isso de coração, eu quero agradecer a cada um de vocês que participou, que nos assistiu, que nos acolheu nas unidades, nas UBSs, nos hospitais, que sugeriu, que criticou, que elogiou, que fez todo o nosso trabalho valer a pena. Muito obrigada, um grande abraço a todos vocês e a gente encerra por aqui.